Bem-vinda, Flávia. Bem-vindas. Então, essa carta aqui veio da confiança. Eu vou ler a mensagem dela para vocês. A sociedade atual ensina que sempre é necessário fazer algo em cada instante e em cada minuto. Se você quer resultados, precisa se esforçar. Tem que se esforçar. Não pode confiar em ninguém além de si mesmo. Isso pode acarretar em uma sensação de nunca ter feito o suficiente e nunca ser bom o suficiente. Quando não podemos contar com ninguém além de nós mesmos, somos consumidos até a exaustão dos corpos físico e mental. Não há espaço para o relaxamento, para a confiança e para a fé. Só é possível acreditar na concretude dos atos que garantirão o resultado pretendido. Talvez você conheça bem esse cenário, talvez tenha passado por isso muitas vezes, talvez você esteja passando neste momento. A carta da confiança fala de uma não ação consciente e involuntária, e que é pautada na certeza de que não estamos sozinhas, de que há a mão de um ser maior que tudo sustenta e a todos provê. É possível que você tenha passado por caminhos pedregosos e desafiantes. Talvez ainda esteja passando por ele. Mas esta carta vem falar que agora é o momento de descansar, e isso virá como um acalento para a alma, uma bênção divina. Essa carta fala sobre esse momento de paz interior. E veja que ela não se encontra apenas no final da jornada, mas onde quer que você esteja, agora é convidada a descansar e saber que mesmo a não ação é ação e traz efeitos. Portanto, usufrua deste momento. Ele é seu e você merece. Lindo, né? Confiança. Seja como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem-se, sentem-no ceder, mas cantam. Eles sabem que possuem asas. E é sobre isso. Ser confiante, confiar em quem a gente é de verdade. E hoje, minhas amadas, a gente vai sentir, neste momento, o corpo do qual a gente habita. Vamos respirar fundo neste momento, trazendo calma, relaxamento, momento único onde vocês vão sentir os seus corpos. Sintam a respiração, o movimento que o seu peito faz ao respirar. Os ombros se levantam, o seu abdômen infla. Sinta os seus braços relaxando. Sinta a sua cabeça se acalmando. Hoje não é para encerrar, não é um dia de encerramento, mas é um dia de lembrança. Nesses dias, nós falamos sobre algo novo, algo que você recordou, que antes você tinha se esquecido e se relembrou. Vocês agora sabem qual é o poder de vocês. Recordamos que força sem direção cansa, que sentir sem leitura confunde, que clareza muda destinos. E principalmente a gente recordou e relembrou que não nascemos para andar perdidas. A indomável, a mulher que sabe o que ela quer, a mulher
e se agarra aos seus sonhos, que sabe exatamente para onde vai, não é aquela que nunca erra o caminho, porque nós temos essa oportunidade de errar quantas vezes forem necessárias. Mas a indomável é aquela que sabe se orientar quando tudo muda. Ela não terceiriza escolhas. Ela não vive pedindo sinais externos, confirmações, permissões. A mulher indomável, ela aprende a ler o seu destino, aprende a ler a sua própria vida. E hoje, amadas, nós temos certezas que nós sabemos ler pessoas, cenários, lugares, ler a nós mesmas, porque nós somos a nossa própria bússola, nós somos o nosso próprio oráculo. Quando uma mulher se torna indomável, ela mostra onde está pisando, ela sabe exatamente onde está pisando. Ela não se diminui para caber, não insiste onde não há troca, não se perde em promessas vazias e caminha com consciência. E essas somos nós. Somos soberanas. E ser soberana não é controlar a vida, é dialogar com a vida, é entender que toda escolha carrega as consequências. E nós estamos dispostas a pagar o preço das consequências, porque escolhemos por nós mesmas. Aprendemos também que liberdade está em uma escolha entendida, sentida, dominada por quem nós somos. Hoje não é dia de entregar respostas. Hoje é o dia de devolver para vocês uma pergunta muito importante, a mais importante de todas. Vocês estão dispostas a confiar na sua leitura da vida, no seu próprio diagnóstico interno? Porque depois que uma mulher aprende a se orientar, ela nunca mais aceita caminhar no escuro. Nunca mais ela se vê perdida. Essa jornada ela não foi sobre escuro. Essa jornada não foi sobre cartas. Não foi sobre o baralho, mas sobre o despertar da força selvagem, da força natural de todas nós mulheres. Foi sobre direção. Não foi sobre previsão. Foi sobre presença. Não foi sobre seguir alguém. Foi sobre se tornar bússola de si mesma. Então, neste momento, coloquem a mão no coração de vocês, outra no útero. Sintam a respiração, sintam as batidas do coração. Respirem fundo e afirmem para vocês mesmas, em voz alta, ou dentro de vocês, como vocês sentirem. Eu confio na minha força. Na minha Eu força. honro a minha clareza. Eu amo a minha clareza. Eu caminho com consciência. Eu caminho com consciência. Eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu escolho por mim. Eu tomo meu poder de volta. Eu trago à tona tudo aquilo que é meu, que já foi meu, que foi esquecido. Eu sou dona da minha vida.
Eu sou dona dos meus caminhos. Eu me guio pela minha própria bússola interna. Eu sou indomável. Respira fundo. Sente esse poder vindo para você, essa força interior da sua mulher selvagem, da sua mulher sagaz, da sua mulher segura de si. Retome essa força, essa sua identidade. Com amorosidade, compaixão, acolha a sua selvageria interna, o seu domínio, seu próprio autodomínio. Sente esse poder retornando. Sente em silêncio, porque essa jornada ela se fecha, mas a indomável desperta dentro de vocês. E quando isso acontece, o próprio caminho reconhece quem você é de verdade. Amadas, gratidão pela companhia de vocês. Queria saber de vocês como é que vocês estão depois desses dias. Como é que foi para vocês, né, receber esse direcionamento? E queria ouvir, né, de cada uma o relato. Se isso mudou alguma questão na sua vida, se você tomou posse dessa sua identidade, se realmente isso fez sentido para vocês. Podem falar, fique à vontade. Eu fiquei assim muito bem, sabe? Esse aprendizado de cada dia, eu vou, né, absorvendo e porque não é tudo de uma vez, então eu vou absorvendo, sim, porque tem espaço agora que eu já tirei muita coisa daqui, né? Então já vai entrando coisas boas e eu só tenho a agradecer. Adorei. Gratidão. Gratidão. Alguém mais quer compartilhar? Eu também quero agradecer. Eu não consegui participar de todas as reuniões, né? Mas as que eu participei, como eu comentei, assim, é um espaço que me sinto muito confortável, né? A gente não vai ouvir aquelas coisas que magoam lá a nossa essência. E tudo que tu falou são coisas assim que eu sei que vibram dentro de mim, sabe? Tudo fez sintonia, são coisas que eu acredito, que eu penso, mas essa força, a minha, né? Ela tá muito reprimida. Depois que eu voltei para minha casa, eu tenho assim dois irmãos e um pai muito tóxicos, são três pessoas muito tóxicas e eu ainda tô nesse ambiente, né? Muitas pessoas disseram assim para eu me afastar, mas por causa da minha mãezinha, foi por ela também que eu retornei aqui para minha casa, porque ela estava sendo completamente anulada pelos três, ela estava não vivia mais, né? Eu disse, minha mãe vai é, só vegetar, né? Do jeito que ela estava sendo explorada, humilhada e tal. E aí eu vim para ajudar ela a pelo menos, né? Se fortalecer, né? Não vim fazer mais por ela, mas eu vim para ajudar ela
a trazer essa força dela. Ela fez algumas terapias, ela tá melhor, ela tem um pouco mais de voz, né? Mas é um ambiente muito hostil para mim. E aí, ouvindo tudo que tu fala, eu fico lembrando, né? Eu morava no Nordeste, morava em Natal. E aí fica a pessoa que eu era, né? A atitude que eu tinha e como isso se reprimiu, assim, né? Quando a gente convive com pessoas muito tóxicas, como elas reprimem a nossa luz, né? E eu não quero deixar isso acontecer, né? Realmente, para mim, assim, esse ciclo tá fechando, né? Hoje, meu pai vem me pedir alguma coisa e eu, como eu disse para vocês, quando eu tenho que dizer não, eu digo não. Eu disse para ele não, não vou, né? Há alguns dias eu tive uma discussão para ele, eu disse não vou ser mais desrespeitada dentro da minha casa, não vou aceitar mais isso, né? Então de mim não, essa energia ele não me tira mais, né? E é meu pai, e eu sou grato porque eu tive uma infância maravilhosa, fui uma criança muito feliz, apesar de todas as dificuldades da minha casa, né? Sou grata aos meus pais, mas não permito que me desrespeite, né? Uma coisa é gratidão, uma coisa é auxiliar eles quando eu puder, outra coisa é eles passarem totalmente dos limites, né? Nenhum deles eu não vou permitir mais isso. E aí toda essa semana assim, ela vem para refletir e me fortalecer em todas essas coisas que eu acredito realmente, né? Então foi ótimo, assim, junto com vocês, a gente se sente mais apoiada, né, num ambiente seguro, em sintonia, se sente protegida. Eu estava passando por uma fase muito complicada, que eu não estava nem conseguindo dormir direito, né, muito sofrimento mesmo, e tô bem melhor. Tenho dormido, assim, muito, muito mais tranquila, né, apesar que ainda estou passando as dificuldades, mas aí a gente encara de outra forma, né, quando a gente sente que tem pessoas que estão ali te apoiando, né, te dando uma palavra, um incentivo e de vocês, assim, muita energia também e acolhimento. Então, gratidão por todas. Teu pai me lembrou muito a energia do Barba Azul. Você conhece a história do Barba Azul? Não. É de um conto. É um conto do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro também eu quero muito fazer um estudo dele com mulheres, né? Uma Aham, egrégora de mulheres. Ele fala muito sobre as nuances da nossa psique. E ele conta a história de um Barba Azul que era um rei que pegou a uma das irmãs mais novas de uma família pobre para se casar, levou ela para o seu palácio. Eram três irmãs, ele pegou a mais nova e levou. E disse para ela que ela podia fazer o que ela quisesse ali, só que existia uma porta que ela não podia abrir, que aquela porta ali ele escondia várias coisas. E ela tinha todas as chaves de todas as portas, mas aquela ela não podia abrir de jeito nenhum. Teve um dia que ela foi, ele saiu e ela foi abrir a porta porque ela era curiosa para saber o que tinha lá dentro. Quando ela abriu a porta, ela viu vários corpos de várias mulheres, que são ex-mulheres dele, que eram ex-mulheres dele, né? E aí ele reprimia ela de todas as maneiras possíveis, né? Ela não podia fazer várias coisas, podia falar, não podia, tinha que andar do jeito que ele queria, vestir-se do jeito que ele queria, né? O Barba Azul, ele é muito repressor, ele é um dominador, sim. sabe? E ele matava as ex-mulheres porque elas iam lá e abria aquela porta. Então, Sim. assim, É, é bem, tirando a é parte de bem... matar, é o meu bastante, né? Minha mãe é uma pessoa que foi bastante reprimida e aí ah, a gente aos pouquinhos vai até conhecendo um pouco, porque eu só conheço ela do casamento depois que eu nasci, né? Então a pessoa que ela era realmente é um mistério. Então, com as irmãs, com as amigas, a gente até vai conhecendo quem realmente é a pessoa, porque ela é uma pessoa totalmente reprimida, totalmente, minha mãe. Então a personalidade tem até difícil conhecer, né? Ela tem quantos anos? Ele, os dois têm 82 anos. Eles já são bem idosos, Uhum. né? Então, é isso que eu pensei, enquanto ela não tinha tantos problemas físicos, né? Era uma escolha dela, mas aí depois que ela começou a ficar mais debilitada, eu escolhi, né, vir e dar esse apoio, porque eu não sou casada, então não tinha o que me prendia lá, assim, né? Aí eu fiz essa escolha, mas assim, já deu para mim também, porque eu preciso seguir minha vida também, né? Sim. Preciso, tem muita coisa para fazer. É.
Ela já está numa idade bem avançada, né, para poder estar passando por tudo que ela passa. E você estando Ai, aí, você está dando esse apoio, essa força, a sua própria força, você reativando essa força, trazendo esse autodomínio. Ela também é ancorada com com a sua força, né? é, Por mais que ele reprima, ela sabe que ela tem com quem contar. Você está do lado dela. E isso para isso. ela já é um amparo, já é uma coisa para ela, que ela tenha, né, os dias melhores, né, da vida dela. Então, assim, não desistir mesmo do seu poder, da sua força, para que você também possa ajudar ela a reencontrar-se, né, com a força dela. Porque por mais que ela esteja numa idade, né, mais avançada, ela também pode retomar esse poder de volta, que foi tirado. Porque foi Sim, tirado. ela já mudou, mudou algumas coisas, né? Eu já vejo que ela tem mais atitude. Uhum. Por isso que é importante, quando a gente se cura 7 gerações anteriores. Então, a nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, nossa tataravó, elas também estão recebendo essa cura através de nós, né? Então, fortalecimento dessa geração das mulheres, né, que estão retomando seu poder, retomando seu poder de escolha, está trazendo muita cura para as mulheres que já passaram por tanta coisa, porque as dores continuam. Elas estão presentes no nosso DNA. Todo o sofrimento que essas mulheres passaram, a gente carrega com a gente. E a gente está curando a dor delas também. Então, continua no seu propósito. Continua firme, porque isso está sendo reverberado nela também. A minha mãe recebeu um atendimento de constelação familiar diferente, que é um atendimento que a Kelly faz. E, gente, eu senti do meu corpo, porque a minha mãe tem problema muito sério de artrose, a perna dela tá bem torta e ela não consegue andar mais, né? O joelho, artrose no joelho. E aí ela, quando ela foi fazer a constelação, ela reclamou foi dessa dor, né? Gente, eu senti nos meus ossos, depois quando eu fui dormir de noite, umas coisas que eu não estranho, parecia que tá mexendo nos ossinhos do meu dedo, dos pés, do joelho, que coisa estranha. Você é parte dela, Reverbera na gente. Uhum. né? Você é parte dela. Querendo ou não, essa situação dela, as dores no joelho, é justamente porque ela foi reprimida de trilhar o seu próprio caminho. Como se as pernas dela, espiritualmente falando, fossem amarradas. As dores no corpo têm a ver com a repressão também. Uhum. Tem muito a ver. Então, é porque no campo astral dela, ela está amarrada, né, ali, e não consegue sair do lugar. Por isso que ela tem esse problema, Uhum. né? Tem muitas, Faz muitas todo questões sentido. físicas que, se a gente observar a forma como a gente vive, a gente vai ter muita coincidência, não é coincidência, mas é o reflexo, né, daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente viveu em outras vidas, nessa vida, situações. Então é por isso, é por essas amarras, é por essas prisões que ela ainda se encontra, né? E isso é uma questão que nem é dessa vida de agora, é de outras vidas anteriores Sim, também. Então é algo que ela está provavelmente. passando que ela já passa há muito tempo. Faz todo sentido. Mas ela tá buscando, né? E aqui conseguir curar. Essa vida tá curada, né? Sim. Para que ela não volte de novo, repetindo a mesma É, coisa, o mesmo padrão. E isso através de você, você curando agora, né? Porque você é uma descendente dela. Você curando em você, você cura nela também, né? Você saindo desse padrão prisioneiro, desses padrões repetitivos, você também está ajudando ela a se libertar disso. sim, A sua cura é a cura da sua mãe e das pessoas que vieram antes dela também, das mulheres que vieram antes. É isso aí, certo. continua a sua caminhada. Gratidão. Gratidão também. Alguém mais quer falar? Ilza.
Sabe quem que eu vi? Ah, Duas de vermelho. Minha Pombagira e Maria Madalena. As duas. Aí eu. Aroê, Pombagira. Pombagira é Mojubá. Esse programa teu, Fernanda, ele está apenas começando. Ele vai ajudar muitas mulheres desprotegidas por elas mesmas, que muitas não pensam, que é meia reprimida e elas têm que ter a garra da guerreira de passar por alguns obstáculos para elas serem elas mesmas. Você vai ajudar muitas mulheres. que assim seja. Excelente trabalho. Continue assim. E para mim não adianta nem falar, senão é ao concurso, né? Então, foi excelente. Trabalho de excelência, né? Então, Gratidão. gratidão, gratidão. Quando você falou Elas guerreiro, vieram tão sutil, quando você falou as duas guerreiro, juntas. Pode falar. me veio uma mensagem assim, a minha cabocla. Eu sempre converso muito com a minha cabocla, eu tenho uma conexão muito forte com ela, com a Jurema. E aí eu pedi para ela me contar um pouco, né, sobre a história dela. Ela me falou, eu tenho muita conexão com onça pintada. Meu animal de poder é a onça pintada. E a onça pintada é uma parte da Jurema também. Ela me falou o seguinte, que ela venceu uma onça pintada sem guerrear com ela. Quando ela estava na mata, a onça se aproximou. E quando a onça foi chegando perto, ela olhou nos olhos da onça e disse: Se você não me matar, eu vou te matar. A onça foi chegando cada vez mais perto e ela com a lança, né? Sempre vejo ela com uma lança, não com uma flecha, mas com uma lança. Ela, a onça se abaixou e reverenciou ela e disse para ela: Eu sou parte de você, eu também sou a sua natureza. Eu fico toda arrepiada. E aí eu falei, nossa, que lindo. Por isso que aí eu vai ligando os pontos, né? A gente vai ligando os pontos. E todos os nossos guardiões tem a ver com alguma coisa que a gente se conecta muito forte. Onça pintada para mim, toda vez que eu vou pro mato, eu vejo pegada de onça. Teve uma vez que eu fui acampar numa floresta e lá mora onça. Só que lá não é onça pintada, é onça parda. E eu nem sabia que lá tinha onça, a gente não sabia, a gente foi e foi. Depois que a gente desceu de lá, que a gente ficou sabendo que lá tinha onça. E na hora que a gente teve um dia que a gente voltou para uma cachoeira mais perto, né? Porque é muito longe o lugar para subir, que são 6 horas andando para chegar no lugar. Tem uma cachoeira que é bem mais pertinho, que era caminho, que a gente estava subindo para ir para a cachoeira, que eu estava com um binóculo de um amigo nosso, e eu vi uma jaguatirica passando, bem distante assim, uma jaguatirica. Eu falei, nu. Vocês não. Aí falei, nossa, vocês não estão vendo o que eu tô vendo. Aí as meninas ficaram doidas, né? Porque na hora que eu falei que era a onça pintada, eu falei, não, gente, aqui não tem onça pintada, é jaguatirica. Eu sei que aqui não tem, que eu já procurei saber. Mas é impressionante. Sempre me deparo, já vi correndo na estrada. Sabe, eu tenho muita conexão. Eu tenho chinelo de onça, tenho vestido de onça, tenho blusa de onça, tenho uns 3 vestidos de onça. Então, assim, e aí ela foi e me contou essa história. Eu falei, agora eu entendi por que que eu me conecto tanto. Então, assim, por isso que eu falo sobre a força feminina, não é bruta. A força feminina, ela é sobre se impor, sobre colocar o seu poder, né, com empoderamento, com atitude, com postura, né? Que a gente fala postura, é você saber quem você é de verdade. Porque imagina, você dá de cara com um animal e aí ele te reverencia. Que coisa linda, né?
Não quer dizer que eu vou chegar na Amém e vou ficar esperando a onça vir me reverenciar. Claro que não, né? Senão eu não tô doida. Mas, Ok, cabocla. Salve ok. Jurema. Ok, Salve os arô. caboclos da mata. Então, assim, é impressionante, porque até nisso eles mostram pra gente, né? Todas as linhas mostram pra gente. Mulher é mulher, né? Mulher, ela sabe exatamente o que ela quer. Quando ela sabe exatamente o que ela quer, ela vai sem força bruta, mas com a força interior, com a força feminina sagrada ativa e expandida. Alguém mais Salve Jurema. assim é. Salve a Samambaia também. Samambaia. Salve! Salve Samambaia. Salve todos os caboclos, todas as caboclas. Alguém mais. Quando eu descobri que o meu era Samambaia, eu adorava Samambaia. Adorava Samambaia. Toda a minha casa sempre tive samambaia. Quando eu descobri que os dois são samambaia, aqui não fica sem samambaia. Tem até a música, de vez em quando eu estou cantando a música aqui. Como é que é a música do Caboclo Samambaia? Não sei. Sabe sim, é a que toca mais nos terreiros. No Samambaia, eu não sei. Samambaia, 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 caboclo samambaia, samambaia. Ah, Flavinha deve saber. A Flávia deve saber. Sabe, Flávia? Flavinha hoje tá quieta na dela. Ah, Eu conheço o ponto, só não vou lembrar de cabeça, mas tem ponto da samambaia mesmo. Caboclo é samambaia, aí. Só não vou lembrar ele todo, mas tem um ponto. tá vendo aí? Tem, eu nem sabia. Tem. E aí, Flávia, como é que foi pra você Agradecer, esses Nanda, dias? a internet hoje tá meio que travando aqui, ela tá entrando e saindo o dia todo, então tá meio travando os vídeos. Foi muito bom para a gente poder, pelo menos para mim, né, ativar a chave, porque na verdade a chave do nosso poder é a gente que tá com ela, né? Então tem hora que a gente tranca, aí tem hora que a gente precisa destrancar, e a gente tem que aprender a destrancar, vencer as etapas, vencer as barreiras, os medos, os obstáculos e seguir em frente. Então, assim, para mim foi muito bom, porque não virei o ano nessa energia toda, que todo mundo tá na energia do Ogum, do Yansan, do Oxóssi junto. Iniciei um ano meio pesado, assim, para mim, mas aí veio essa chavinha, falei assim, não, a chave é você que tem que abrir, você que tem esse poder. Você sabe o caminho que você tem que percorrer, então você tem que virar essa chave e seguir seu caminho. Aí para mim foi muito bom tudo que eu ouvi, presenciei o acolhimento de todas, as palavras de todas. Às vezes está falando para uma, mas está servindo para a gente também. Gostei muito de todos os conselhos, todas as mensagens, todo o acolhimento, toda a abertura, e que esse seja só o primeiro projeto, né, Fernanda, de 2026, que